Oiê, dá para aumentar um pouquinho? Teu som caiu, não sei se fui eu. Deixa eu ver aqui. Eu não mexi em nada. E agora? Tá bem Quebrou? baixinho. Tá bem baixinho. Peraí. Alô? Eu não sei o que pode ter acontecido. Vai ver que é o É, truque aí para botar para escutar o sino diminuiu a voz. vê. E agora? Agora melhorou. Melhorou. É isso. Não tá explicado. Hum? Hoje não é alucinógeno. Então tá. Te vira sommelier, né? É. A gente vai continuar. A gente parou na página 96. O nobre caminho óctuplo. Então, o nobre caminho óctuplo, ele, a gente poderia imaginar que o Buda parou para pensar e inventou um caminho, né? Que ele pensou assim, mamãe, vai ter quantas etapas esse caminho vai ter? Ele vai ter 20 etapas? Não, 20 é demais. Vai ter 2 etapas? Não, 2 é pouco. Tem que ter um pouco mais. Não foi assim, né? Então, se a gente olhar com cuidado, a gente percebe como uma contemplação de um processo muito natural, em que, à medida que a visão, que é a forma como isso se estabelece, acontece, os outros como que decorrem naturalmente. Então se diz que uma vez que a gente estabeleça o primeiro dos 8 nobres passos, visão, os outros surgem sem esforço. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, se a gente começa a elaborar muitas regras sobre o funcionamento de alguma coisa, é porque a visão ela não está muito madura dentro das pessoas. Então as regras é como se elas ajudassem de uma forma muito grosseira a tentar devolver a pessoa para uma visão que ela talvez tenha perdido, ela talvez nunca tenha alcançado. Então aquilo é um cercado. Mas se a visão se estabelece, então a intuição correspondente à sensação de direção, de andar, ela aparece de uma forma muito natural. Então é muito comum que a gente precise de tanto em tanto sentar e dizer assim, mas espera aí, o que nós estamos fazendo aqui? A gente recupera a visão. Isso é uma forma de dizer do que a gente está fazendo, recuperar a visão. O que a gente tem que fazer e o que a gente vai deixar de fazer vão ficando muito claros se a visão se torna nítida para nós. Então a ideia do caminho de 8 passos é essa. Se a visão ela fica clara, o resto se desdobra. Calhou que esse processo ele é descrito como tendo 8 etapas, né?
mas elas se sucedem uma depois da outra, né? A primeira delas é a etapa de visão. Etapa de visão, é muito bonito isso, porque a gente está olhando aqui o Hinayana. Mas se a gente for nos textos Dzogchen, eles vão falar visão, meditação e ação. Vão enxugar aquilo. Mas a base, ela segue sendo a mesma. Às vezes, no próprio Dzogchen é dito que o processo é descrito como base, caminho e fruição. Se estabelecendo a base, o caminho se torna sustentar a visão da base. E assim a fruição é atingida. A mecânica, ela é sempre muito parecida, porque nesse nosso mundo sansárico, parece ser assim que as coisas funcionam. Então, num momento do texto que a gente vai olhar hoje, o próprio Trungpa Rinpoche começa como alguém que está vendo a forma que o budismo tem sido tomado pelos ocidentais e os próprios ocidentais têm tentado se apropriar dele. Então ele começa a dar uma série de conselhos muito úteis assim sobre como a gente se relacionar com isso. E ele diz: não é uma questão de vocês tentarem ser muito inovadores e inventarem uma espécie de budismo bacana que seja moderno para as pessoas. Não é sobre isso. É a gente recuperar. Então ele retorna para esse ponto muito nevrálgico, assim, muito básico, né? Visão. Se a gente entra direto dentro do que a gente vai imaginar como sendo Vajrayana, a gente sempre fica com essa sensação de lacuna, né? Por exemplo, a gente encontra um ensinamento, a gente encontra uma fala, alguma coisa, e a gente ouve aquilo e aquilo faz muito sentido para nós. Aí a gente fica com uma sensação que a gente precisa de alguma coisa para poder praticar. Do tipo assim, eu vou chegar em casa, eu me conheço, eu vou ser engolido por aquilo. Então eu preciso de uma prática, eu preciso de alguma coisa para me segurar, que todo dia eu preciso de um remédio, eu preciso de uma dor, eu preciso de uma prescrição. Então aí a pessoa ganha uma sadhana. Uma sadhana é um decorrer de uma apresentação de uma visão de uma forma muito simbólica, e tem um mantra no momento. Então não tem uma cara de caminho de 8 passos, mas isso tudo se conversa. São diferentes formas de apresentar isso daqui, né? Então, à medida que a gente encontra o caminho da meditação, a gente vai perceber que ele tem 8 categorias, como diz Trungpa Rinpoche, que são conhecidas coletivamente como Nobre Caminho Óctuplo. Os 8 membros do Nobre Caminho são visão perfeita, compreensão perfeita, fala perfeita, fim perfeito do karma, sustento perfeito, esforço perfeito, recordação perfeita e meditação perfeita. No nível do caminho da visão, você começou a ver e agora é capaz de fazer algo com isso. A gente vai se sentindo menos inseguro. Se é que eu devo ir por aqui mesmo? No fundo, nunca vai ter alguém que vai poder responder 100% por nós. A gente vai precisar amadurecer ao ponto da gente ter uma sensação de confiança que tem que fazer isso, fazer aquilo, né? No nível do caminho da visão, você começou a ver e agora é capaz de fazer algo com isso. Todo o seu ser ele foi exaustivamente treinado física e psicologicamente, em termos da interação com os outros também.
Então, o primeiro ponto, visão perfeita. A base é visão. O primeiro membro do nobre caminho é visão perfeita. Visão perfeita significa que você é capaz de romper com as absorções e também com as visões fixas das suas experiências anteriores, que podem tê-lo deixado um tanto sonolento ou um tanto teórico. No nível do caminho da visão, você pode ter sido capaz de contemplar a verdade absoluta de todos os fenômenos, a verdade suprema. Mas visão perfeita, em tibetano Yandak Petawa, permite que você realmente veja através. Eu quero. Visão não significa boa uma visão dos olhos, né? Ou seja, o Buda ele não era um oftalmologista, né? Não é tão literal assim, né? Mas é simplesmente entender as coisas como elas são. O budismo inteiro é sobre isso, né? Não tem outra coisa. É ver, né? É ver. A gente pode começar pelo entender, né? Mas o entender não é total. Tem que ver. Quando a gente vê, a gente descansa. Quando esse ponto se estabelece, você é capaz de penetrar, analisar e até mesmo teorizar no sentido positivo. Isso não significa que você então seja um escolástico ou psicologizante. Ou seja, você tenta remeter tudo também para uma dimensão psicológica. Aí dá um frio de rachar, a pessoa diz, não, frio é psicológico. Ah, então tá, então vai lá. Então um calorão. Não, isso é psicológico. Então também não é uma coisa absurda nesses termos, né? Mas é capaz de ver as diferenças entre o primeiro, segundo, terceiro caminhos. A gente vai vendo cada coisa. Ah, isso aqui é nesse contexto, isso aqui faz muito sentido nesse contexto, isso aqui agora. Então a gente vai conseguindo ver de dentro. Você é capaz de ver de dentro como que as coisas funcionam geográfica e cronologicamente. Você consegue enxergar através das coisas nesse ponto. E você está se tornando menos dependente do seu professor ou ancião. O seu ancião, ele é sábio e erudito, brilhante e compassivo, mas você não precisa depender exclusivamente dele e dela. O que é bonito, porque isso diz respeito às diferentes categorias de professores ou professoras que a gente encontra dentro do caminho. O primeiro tipo que se encontra dentro dessa dimensão que é conhecida por Hinayana, que é uma apresentação da visão de como a realidade é experienciada, a pessoa, o professor, a professora que a gente encontra, em Pali, é chamado de Thera, que é simplesmente alguém mais velho. Em inglês eles traduzem por elder, enfim, alguém mais velho, ancião. Essa pessoa, ela não necessariamente está iluminada, não diz respeito a essas descrições do Vajrayana de realização, essas coisas, né? Mas é alguém que está há mais tempo olhando para essas coisas. E é um pouco como aqui, por exemplo, tem um facilitador. Aquela pessoa, ela talvez foi apresentada há mais tempo, foi colocada há mais tempo ali, então ela pode compartilhar algumas coisas, né? Essa pessoa é um ancião. É menos sobre a idade ou qualquer coisa, mas é sobre esse tipo de conexão, né? Daí vem Theravada, né?
fronteira são os velhos, os antigos, os que estão há mais tempo. Então é a tradição desses que estão há mais tempo, né? Se tem uma tradição que fala assim, que ficar velho pode ser bom, é o budismo, né? E aí tem um tipo de reconhecimento nesse sentido. Mas basicamente essa pessoa vai nos apresentar para a capacidade de enxergar o que a gente aparentemente está vivendo. Vai dizer, olha, você já ouviu falar no Sansara? Roda da vida, Maharaja. A pessoa nos ajuda a entender aquilo, né? É um ancião. Não é um guru, não é nesse tipo. Então aquilo é um pouco duro às vezes, porque a pessoa vem, ela não tem necessariamente boas notícias para nos dar, né? A pessoa vai dizer, esse é o karma. É. Aí é meio assim, né? É como alguém mais velho, assim, que chega para nós e nos diz, olha, se você quer dar certo, vai por aqui, mas se você quer se ferrar, vai por ali. Então tem uma cara meio de pai e mãe, assim, uma coisa que tenta puxar para um trilho, né? No Mahayana, essa figura ela se torna mais leve, porque se passa a se chamar de Kalyana Mitra, um amigo espiritual. Então, essa pessoa, a gente passa a ter, ao mesmo tempo que ela é mais leve, ela é mais profunda também, porque ela é uma pessoa que a gente gera mais proximidade, a gente gera mais intimidade, mais abertura também. Então, ela não tem necessariamente uma aparência de alguém mais velho que vai nos aconselhar, né? Tem uma percepção um pouco mais horizontal da coisa no Kalyana Mitra, né? Mas à medida que isso se aprofunda, isso também aumenta em nós um próprio senso de devoção, de respeito, de reverência, porque a gente vê que no meio desse mundo, encontrar alguém assim é muito improvável. O tipo de saída que, em geral, os nossos amigos podem nos dar, eles são assim, não, eu acho que você tem que ir mesmo, né? E daí, ladeira abaixo, né? Então, a gente encontrar um tipo de comunicação desse tipo é considerado muito improvável, né? Esse é o Mahayana, esse é o Kalyana Mitra. Ele não é um guru também, mas ele já está numa fase assim, especial, vamos chamar, né? O Kalyana Mitra, ele tem um perfil de ser uma espécie de investidor, assim. Ele é tipo um amigo rico do melhor sentido. Ele quer investir em nós, ele quer apostar em nós, ele acha que a gente pode dar certo. É uma pessoa que a gente se abre e é uma pessoa que tem recursos, que não necessariamente são financeiros, provavelmente não são, mas são pessoas que têm recursos. Então, a pessoa tem um olhar de jardineiro para nós. Assim, a pessoa fica olhando como apoiar. O ancião não tinha esse caráter, porque a gente estava muito perdido e a pessoa estava lá dizendo: olha, por aqui, se ligue, né? É a pessoa que nos dá um choque de realidade, assim, né? Esse é o ancião. O Kalyana Mitra, ele já tem um olhar de investidor em nós, assim, não, vamos lá. Ele apoia. Ele... Aí o próprio aspecto de generosidade fica muito mais vivo, né? Porque o Mahayana fica vivo, né? Generosidade, moralidade, paciência, né? As perfeições, as incomensuráveis ficam muito vivas nesse momento, né? A gente avança nisso, né? Com o tempo, vai ficando em nós também pulga atrás da orelha, né? Porque assim, beleza, mas Trumpa vai falar isso daqui a pouco já. À medida que a gente vai avançando dentro de um caminho, a nossa percepção da profundidade do poço da experiência cíclica aumenta.
essa noção do oceano do sofrimento sansárico, né? Aquilo vai ficando mais palpável. No início a gente ainda acha que tem alguma forçazinha, alguma chancezinha, que se eu sentar em lótus e não me mexer, pá, eu vou, né? Nós vamos vendo que, nossa, esse negócio é grande, né? O negócio é grande, né? É cósmico, né? E que a gente tem muitos obstáculos que a gente passou a ver. A gente já tinha os que a gente sabia e tem os que a gente vai descobrindo. Seja porque nos dizem, né? Nos apresentam. Você já percebeu não sei o quê? Aquilo é quase um voodoo, assim. Vai entrando uma agulha aqui, entra uma outra agulha ali. Mas a gente mesmo vai vendo a incoerência, a flutuação, né? A oscilação, a mente louca, alucinada, né? E a gente se dá conta de que a gente tem obstáculos que a gente não vê. Agora, muito mais embaixo do que isso, a gente tem os que a gente não vê que não vê. Que não adianta o Buda aparecer na nossa frente e nos contar. A gente não vai enxergar, vai ver. Então, a gente descobre que está dentro de uma bomba relógio, assim. Que anda que tudo exploda, não tem uma coisa última que morre, né? Tem uma continuidade confusa. Que ela segue de uma vida para outra, né? Aí o Vajrayana entra. Porque daí vem a noção do guru. O guru, ele é um microcirurgião a laser, assim. Pá! Tradicionalmente, guru no Vajrayana, ele tem poucos alunos. A guru tem poucas alunas, poucos alunos, não importa. Por quê? Porque aí é um nível de profundidade que aquilo tem que ser meio cirúrgico mesmo, assim, né? Muito pá! Agora, para essa parte fazer sentido, esse alicerce ele tem que estar consolidado. Senão, aquilo é simplesmente uma loucura. É uma coisa descabida. Não faz sentido. Não dá nem para contar. Então tem um contexto, tem uma base, tem um alicerce, tem uma fundação. Aí essa noção do guru faz muito sentido. O Vajrayana, né? O guru do Vajrayana não é alguém que vai nos dar uma iniciação apenas, que vai nos ensinar os mudras e a sequência da sadhana. Tem um contexto, pá, cirúrgico. Não é incomum a pessoa aspirar a passar um tempo próximo do guru nesses trechos assim, para a pessoa poder se expor com o que ela sabe, com o que ela tem, se expor com o que ela ouviu falar que tem, mas não vê, e mais o que ela nem sabe que tem por aí, mas que o guru talvez veja, né? E aí, pá, vai botar o dedo naquilo, né? Esse é o Vajrayana. Mas aqui a gente vai chegar nisso dentro da contemplação ao longo do Tesouro Profundo. Ele vai iluminar esses trechos, né? Aqui a gente está no nível do ancião. Então a gente tem um ancião ali, um amigo, uma amiga, ou alguém mais velho, que a gente talvez nem chegue a ter uma relação de amizade, né? Mas é essa figura do instrutor, né? De alguém que nos apresenta para aquilo, né? Nos conta, nos apoia inicialmente, o ancião. Aqui a gente começa a conseguir ver de nós, a partir de nós mesmos, né? Em alguns casos, uma única figura cumpre esses três papéis: o papel do ancião, o papel do Kalyana Mitra e o papel do guru. Às vezes, diferentes seres cumprem esse papel. Tem um ser que vai cumprir o papel do ancião, tem um outro ser que vai cumprir o papel do Kalyana Mitra, tem um outro ser que vai cumprir o papel do guru. Isso também pode ser dividido em etapas da vida, obrigado. Uma etapa da vida que a gente tem um ancião, tem uma anciã por perto, depois a gente sente que
aquela relação se transformou numa amizade espiritual, aí passou a ser uma outra coisa, porque a gente descobre mais coisas. Às vezes a pessoa troca de linhagem, a pessoa troca de tradição, são diferentes etapas desse grande processo que começa a se desenvolver, né? Mas é nítido que no início tem uma sensação de dependência muito grande e que aquilo aos poucos a gente vai se empoderando, né, para usar esse termo moderno, né? Esse é o início, é visão. Estabelecendo a visão, o resto vai vindo. Por isso que a gente começa as práticas com uma prece. O sentido da prece é recuperar a visão. Prece das 7 linhas, né? Recuperar a visão, refúgio, recuperar a visão. Por isso que a gente tem os roteiros. O roteiro nos ajuda a recuperar a visão. A visão, ela vai elucidar a compreensão perfeita, que aqui é o segundo passo. O segundo passo do nobre caminho, o segundo membro, é compreensão perfeita, realização perfeita. Você aprendeu a relaxar. Porque isso, agora faz mais sentido. A gente relaxa um pouco mais. Passa a entender, te relaxa. Aí a gente consegue relaxar até na meditação. Com base no que você viu, no que você vivenciou, não há tantos questionamentos nem dúvidas. Você compreendeu e aprecia o que compreendeu. Portanto, você aprende a relaxar. Você aprende a se entregar. As resistências que a gente sente que tem, elas começam a desarmar, porque aquilo vai fazendo muito mais sentido. Esse ponto é muito importante. A visão, compreensão, isso é o que vai também nos deixar relaxados, né? Confiantes. Visão, compreensão, fala perfeita. O terceiro passo do nobre caminho, aqui ele usa membro, né? Limb, em inglês. Fala perfeita. Você encontrou uma maneira de se declarar plena e completamente no mundo. Como você é, por que você é, o que você é, sem ser arrogante, nem agressivo e nem humilde demais. Você aprendeu a ser moderado, equilibrado ao se apresentar, ao se comunicar. Então a própria comunicação se altera, ela fica mais direta, mais clara. É muito bonito ouvir esses grandes mestres, né? Porque tem uma qualidade cristalina e completamente suficiente, porque não tem palavras sobrando, não tem uma sensação que tem que encher linguiça, como a gente diz, né? Aquilo é suficiente. É muito impressionante. A gente pega os textos de Dudjom Rinpoche, coisa incrível aquilo, é de babá, assim, né? Porque ele diz pouco e diz tudo. Tu fica estatelado, assim, não faltou nada, mas tem tudo ali e é curto, mas uma coisa assim incrível, né? Nossa, isso é muito interessante. Então, aqui, fala não se refere apenas à maneira como você fala, mas também à maneira como você se reflete para o mundo. O seu comportamento geral, decoro. Você pode se tornar razoável, decente e iluminado. Temos chance. Ele gosta muito, porque ele tinha essa apresentação de muita dignidade, né? Muito bonito isso. E ele via que isso era um grande problema do Ocidente,
porque ele achava que as pessoas elas eram excessivamente descuidadas, né? Então ele fala, por exemplo, né, quando a primeira vez que Sua Santidade, o 16º Karmapa, estava vindo aos Estados Unidos, ele passou trabalho com a Sangha, porque ele dizia assim, o meu mestre está vindo, mas ele não é só o meu mestre, ele é o Buda vivo. Então a gente vai se preparar para receber ele, a gente está recebendo o Buda. Aí ele pedia para as pessoas tomarem banho, cortarem o cabelo, fazer a barba, botarem uma roupa melhorzinha. Ele dizia, isso não é uma formalidade rococó, uma coisa simplesmente aristocrática, numa nobreza que vai, então, né? Não é sobre isso, né? É sobre apreciar, né? Tem uma dignidade, a gente oferece o que tem de melhor. Aí ele conta dos alunos assim, não, ele tem que vir e ver como é que a gente vive aqui, sentar com nós aqui, comer assim com nós. E ele dizia, isso é profundamente arrogante, porque vocês pensem, ele saiu do Tibete no meio da bala, da guerra, ele está vindo aqui, vocês não estão fazendo esforço nenhum. Vocês estão no topo da arrogância de vocês, achando que é assim. Olha o esforço todo, né? Vocês não dão nada. Ele acha, né, que a mentalidade capitalista é totalmente sovina, assim, né? Mas é um pouco isso, né? Tem uma dignidade. Ele tentava introduzir isso, né? Isso também ajuda, conecta com o item seguinte, que é o quarto, que é o fim perfeito do karma. Quarto membro significa o fim perfeito do karma. Você começa a entender como prevenir causa e efeito kármico de forma repentina, precisa e completa. O fim do karma significa que você pode retornar uma ou duas vezes ao mundo, pois a sua situação kármica imediata ainda não foi superada. No entanto, o seu karma anterior já foi superado por meio da visão perfeita, compreensão perfeita e fala perfeita. Seus padrões habituais e todo o seu comportamento começam a ser mais precisos, mais iluminados. E ao se comportar dessa forma, mas naturalmente, você é capaz de cortar o karma, as consequências kármicas. Era muito emocionante de ver o Trungpa Rinpoche falar assim, né? A gente na internet acessa alguns vídeos dele preto e branco, assim. Eu acho muito emocionante, porque quando a gente lê a biografia dele, né, o que ele passou no Tibete, como é que ele fugiu, aquilo tudo, né? E aí ele chega depois na Inglaterra, ele sofre para aprender inglês. Ele sofre, né? Aquela coisa britânica, assim. E aí tem esses vídeos dele nos Estados Unidos, né? Então ele vestido de terno, né? Uma cadeira, falando um inglês bonito, assim, perfeito, né? Elaborado. Aí tu olha a galera, todo mundo sentado de qualquer jeito, uns ursos assim, né? Ou seja, ele fez um esforço enorme para aquilo poder chegar, assim, né? Ele teve que passar muitas coisas e o pessoal meio assim, eu não sei. Acho que agora nós vamos lá, então, tomar um chá. Muito emocionante de ver isso, assim, né? Muito emocionante. Então tinha uma dignidade que ele tentava apresentar naquilo, né? Ao romper com o karma, você está constantemente lidando com ignorância, avidya, primeiro elo.
Como a ação volitiva, a ação kármica é impulsionada pela ignorância, se você for capaz de romper com essa ignorância, você interrompe o curso da ação volitiva. Você pode fazer isso porque no nível do caminho da meditação, o seu estilo de se relacionar com o Dharma se torna muito natural e instintivo. Em contraste, o estilo da ação kármica, da ação volitiva, é que você está sempre atrás da próxima cenoura. Você vê a cenoura como algo longe de você. E aí você se esforça para correr daqui até lá, de si mesmo até a tal da cenoura. Essa é a nossa história, né? Ao fazer isso, você acumula mais karma, porque você atropela tudo que tem no caminho e por aí vai. Você atropela. Ao fazer isso, você acumula mais karma. Cenoura? E quando você chega lá, você termina com uma causa kármica a mais. E aí você acaba com muito mais karma do que quando você começou. E ainda por cima você também criou uma cenoura. A gente nunca diz isso no mundo sansárico, mas no mundo iluminado a gente pode dizer. Ao romper com o karma, a repulsa e a renúncia são consideradas importantes. Embora seja um truque elegante e feio colocar a cenoura na sua frente, você sabe que não deveria estar fazendo isso. Ao renunciar a isso, você é capaz de cortar o segundo elo, segundo Nidana, que é a formação mental, a acumulação impulsiva. Nesse ponto, você está se tornando tão realizado nisso que mesmo que plante uma promessa kármica em outras pessoas, você é capaz de cortar a causa e efeito kármico delas também. Aqui a gente, de uma forma mais direta, consegue olhar a vidya, né? Ultrapassar a vidya. Aí vem um modo de vida perfeito, meio de vida perfeito, é o quinto passo. Como você é capaz de lidar com a causa e efeito kármicos, você também pode se relacionar com a sua própria vida e com o seu meio de vida. Você não precisa depender dos outros. Você tem habilidade suficiente para lidar com o seu meio de vida minuciosa e completamente. Aqui, se a gente não estiver entendendo de forma mais ampla o contexto, pode parecer uma dimensão profundamente individualista, né? Eu me basto e eu vou chegar lá, e adeus, mundo cruel. Mas não é isso. É uma clareza da nossa dependência emocional do samsara, né? Das estruturas externas que a gente vê como externas, da gente ter uma dependência de absolutamente tudo ou de uma quantidade infinita de coisas que estejam assim milimetricamente posicionadas e que não se movam para que o nosso bem-estar possa enfim aparecer. Então é nesse nível aqui que ele está falando e não de um nível de alguém que vai se sentir como uma ilha. Não é um processo individualista, não é sobre isso. Aí vem o esforço perfeito, que nem é esforço, mas ele escolhe essa palavra. O sexto passo é esforço perfeito. Isso não significa se conter, mas se esforçar. Você tem uma energia tremenda. Você cultiva energia genuína tanto ao trabalhar consigo mesmo quanto com os outros. À medida que você avança de caminho em caminho,
você desenvolve cada vez mais esforço, cada vez mais diligência. Você começa a se tornar uma pessoa decente e não mais um incômodo ou um encosto. Começa a ter iniciativa. Aí vem o sétimo, penúltimo, lembrança perfeita. O sétimo passo, lembrança perfeita. Como antes, Trempa se refere à atenção plena, mente unifocada, lembrança das suas experiências anteriores. Então tem um amadurecimento da dimensão da atenção plena. E vem o último, que enfim é meditação perfeita. O oitavo e último membro, o último passo desse nobre caminho é meditação perfeita. O tibetano é Tindzin. Nesse contexto, Tindzin significa que você é capaz de entrar em certos samadhis. Você começa a olhar para frente, em direção à noção da iluminação. Nesse ponto, você pode ser capaz de cortar completamente a fixação dupla de um eu e dos fenômenos, ego ou dos dharmas, né? Aí acabou? Não, não acabou, porque são 5 caminhos. Esse foi o quarto, aí vem o quinto, que é curto, que é o caminho de não mais aprender, não aprendizado. O caminho final é o caminho de não mais aprender, não ter mais um aprendizado necessário, que é a obtenção da iluminação. Que em tibetano é mi lobna. Mi é negação, lob é aprendizagem, lan é caminho, caminho de não mais aprender, não tem mais o que aprender. Como no nível Hinayana você tem apenas uma ideia muito vaga de como a iluminação ocorre, esse caminho aqui, ele inclui o restante do caminho Mahayana e a obtenção da iluminação. Aqui já abre o Mahayana, né? Aí vem uma parte muito bonita aqui, que ele chama de progredindo no caminho, que é uma reflexão que ele faz muito necessária, assim, sobre como que a gente encara a nossa prática, como que a gente encara o budismo, né? Como que a gente se relaciona com isso. Muito bonito. Porque ele diz assim, os 5 caminhos, eles são muito complicados, complexos. Por que é isso? Assim, 5 disso, 7 daquele, 8 daquilo outro. Uma parte meio, assim, truncada, né? Então ele admite aqui, né? Olha, esse negócio é meio complicado mesmo, né? Meio complexo, né? Relaxem. Mas observem, aqui a gente foi brevemente descrito para dar uma ideia do desenvolvimento psicológico natural de uma pessoa, de um aluno, por meio da prática da meditação. O que que acontece quando tu te propõe? Brum. Aí ele vai descrever cenas dos próximos capítulos. Não necessariamente são capítulos que a gente precisa esperar uma eternidade para acontecer, mas às vezes a gente tem vislumbres disso. Isso aqui faz sentido. A gente tem flashes, né? Por quê? Porque dessa forma você pode obter orientações sobre o caminho não apenas do seu professor, da sua professora, dos seus amigos, colegas, vizinhos, mas de si mesmo. Há uma jornada em andamento. E se você perguntar quem é o juiz, eu acredito que você mesmo é o melhor juiz do nível de dor e confusão que você está experimentando.
No fundo, a gente vai ter que saber o que a gente dá conta. O que funciona e o que não funciona para nós. A gente vai ter que testar, ficar atento, observar. Não vai ter VAR. Chama o VAR. Aí vai lá, cabine, replay. Foi ou não foi? Muito difícil ter um VAR externo que vai lá e diga, não, foi horrível. É muito difícil. Isso que ele está dizendo. A gente é que vai ter que ver, dizer, né? Não dá para terceirizar isso. Quando discutimos o caminho, o budismo em geral, nós temos que encarar o fato de que tem algo piegas acontecendo. Dizemos que não estamos buscando o resultado da iluminação, que não há nada a atingir. Não há nada a atingir. E que a gente também não está muito interessado nisso. E que no fundo a gente também não tem ego, não há identidades, tem só grande abertura. E que então estamos livres de tudo isso. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, falamos sobre iluminação. Pois é. Dizemos que vamos atingir a iluminação, que nos tornaremos pessoas melhores, assim esperamos. Então a gente tem que encarar esse fato óbvio. Isso aqui é o Hinayana, é maravilhoso. Não adianta a gente tentar se tornar mais sofisticado do que todos os outros pobres mortais na Terra que seguiram um caminho espiritual. Pode ser perturbador perceber que você caiu novamente na lógica comum. De minha nossa, perceber que todos estão em busca de prazer e que, meu Deus, você também, eu também. Que horrível, sou um ser horrível. Eu quero felicidade e eu não quero sofrimento. Eu quero prazer e eu não quero a dor. Eu não tenho chance nenhuma. Isso é para os mortais do samsara. Eu quero, nem sei o que eu quero mais. No entanto, esse é o fato. Bem-vindo. No budismo, nós falamos sobre diminuir a neurose, que automaticamente significa diminuir a dor orientada pelo ego. Nós falamos sobre atingir iluminação, um estado no qual não há necessidade de segurança, mas a segurança suprema se desenvolve. Bonito isso. Sem essa lógica, o Buda não poderia verdadeiramente ensinar os seres humanos. O ensinamento, ele existe para que você melhore, para que você se desenvolva. Isso é um fato. Você poderia dizer que não está interessado em nada disso, pensando que essa é a melhor coisa a dizer, mas se você não estiver interessado em nada disso, aí você caiu na sua própria armadilha. Você se acha muito inteligente com a sua vacuidade e dharmakaya, mas você está se enganando. Num certo sentido, você precisa se tornar um tanto estúpido, tolo e simplório para se comprometer com os ensinamentos e com o caminho. Ou seja, não adianta ficar achando tudo muito elevado, porque a coisa tem a sua dinâmica também. Basicamente, é preciso ser bastante honesto. É isso que ele está tentando transmitir para nós. Transparência, né? O caminho sobre ser honesto. Então, o Trungpa Rinpoche chocava muitas pessoas, porque ele não escondia nada. E a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Não tem estrutura para isso. O Lama Santen conta uma história do Chagdo Rinpoche, que é muito interessante, né? Que um dia o Rinpoche chegou assim para um grupo e disse, furioso, né? Torgedrolo, assim, por que vocês fizeram isso? Aí todo mundo já, não, Rinpoche, não fui eu, juro que não fui eu. Aí ele disse, mas se não fez, pensou. Bom, aí ferrou, né? Porque quem é que nunca, né?
Aí ele disse, se não pensou, não pensou nessa vida, mas com certeza em outra vida já pensou e já fez. Então chega alguém um tanto desagradável que revela, né, a coisa toda. Então um pouco o que ele está dizendo é que a gente não deveria tomar o ensinamento do Mahayana e do Vajrayana para mascarar as coisas, né? Mas que isso se constrói um sobre o outro, isso se constrói um sobre o outro, né? Por isso que é tão importante ter tempo de olhar para isso daqui, para a gente não criar as próprias armadilhas. Você se acha muito inteligente, mas observe. Aí ele, por exemplo, agora ele dá umas boas, né? Quer você goste ou não, o budismo ele é um tipo de doutrina. Ah, que horror. Mesmo que seja uma doutrina transcendental, ainda é uma doutrina. Portanto, não tente ser sofisticado demais, né? Intelectual demais. Não existe um dharma legal, uma verdade bacaninha. Se for a verdade, é a verdade. Ponto. Então a gente tenta dar uma volta, né? Mas aqui ele meio que bota os pingos nos is, assim, né? Por exemplo, no caminho budista, se espera que você desenvolva certos estados mentais. Espera-se que você mostre certos sinais. Com o tempo, né? Também não vamos dar muita pressão, assim, com o tempo, né? Também se espera que você compartilhe essas coisas com seus irmãos e irmãs na Terra e que você trabalhe com eles também, veja só, seus amiguinhos. Só que nada disso é considerado algo bom a se fazer. Nós não vamos criar uma instituição de caridade especificamente. É apenas um fluxo normal das coisas. É como um rio. Se um rio corresse para trás, uma cachoeira corresse rio acima, a gente pensaria que estava alucinando e que tinha alguma coisa errada com a paisagem. Da mesma forma, a lógica do caminho ela precisa fluir, assim como se espera que a água sempre flua para baixo e faça a sua jornada lentamente até o oceano. Tais normas, elas são óbvias. Espera-se que o sol nasça no leste e se ponha no oeste. A gente não pode ser muito descolado e tão pouco convencional como vocês talvez gostariam. A gente não pode mudar a direção do sol. Então é muito interessante isso aqui que ele está dizendo, porque às vezes, como a gente é apresentado a dimensões muito profundas da realidade da vida, a gente daqui a pouco quer montar o nosso próprio cardápio. Ah, acho que eu quero um pouco disso, eu quero um pouco daquilo, eu quero provar um pouco disso. Não sei se de repente não dá para misturar isso daqui com aquele outro para ver o que acontece. Vou montar aqui o meu próprio menu, né? A minha própria dieta, né? Então, isso que ele está dizendo, assim, não dá para ser tão descolado e tão pouco convencional. A gente não pode mudar a direção do sol. Ele está devolvendo a gente para a experiência, né? Está convidando a gente a se relacionar com a experiência das coisas. Em termos de sinais do caminho, você não está particularmente esperando que algo aconteça. Mas quando acontece, acontece. E certamente vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Tem essa qualidade insondável do caminho, né? Que é uma qualidade que a gente não consegue localizar, pegar objetivamente, né? Como se alguém chegasse para nós e perguntasse assim, tá, mas e aí? O que que foi que, pá, fez acontecer? O que que mudou? A gente já nem sabe dizer, olha, eu não sei, mas mudou. Mas tu me pedir para dizer, eu já não sei. Tá, mas o que que você fez? Eu também não sei.
Um pouco eu ia ouvindo, um pouco eu tentava praticar aquilo, um pouco eu ia lá visitar o pessoal, ficava lá um pouco, depois eu voltava, um pouco eu tentava fazer um pouco em casa, e, enfim. Então acontece. No entanto, não há expectativa de que, chegando ao próximo nível, você vai ficar bem. Isso aqui nos pega, né? Porque é isso, essa expectativa de que a prática vai deixar o samsara melhor. Na verdade, é bem possível, é mais possível, na verdade, que a cada novo nível você descubra mais problemas. Um mensageiro aqui chegando. Por exemplo, atingir o estado de Arhat pode parecer bom, mas quando você chegar lá, você vai encontrar mais problemas e dificuldades. Esse aqui é muito contraditório, né? Mas essa imagem do Zen, né? Aquela coisa do Zen muito curta, né? Então um aluno pergunta para o mestre: Mestre, o que é o caminho? Aí o mestre diz: o caminho é alguém com bons olhos caindo dentro de um poço. Então no início a gente vê assim a borda do poço e acha que tudo bem, mas daqui a pouco então vai vendo mais coisas, porque é isso, vai vendo mais coisas, é simples, tá certo? Não tem nada errado. À medida que você avança no caminho, você está num processo constante de se tornar cada vez mais inteligente. Só que, quanto mais inteligente você se torna, mais consciente de todos os detalhes da visão geral, mais coisas de errado você encontra com você mesmo, por exemplo. Pois é. E era para me ficar melhor. É muito interessante. É bom que é um caminho honesto, né? Não tem ninguém enganando ninguém aqui. Mas é muito curioso isso aqui. Você não espera particularmente a felicidade no caminho. No entanto, você espera sofisticação, você espera ver mais, entender mais, né? Isso que ele quer dizer. E o alívio ou a confiança de que algo realmente está acontecendo. Você não precisa saber onde você está no caminho. Tipo assim, que fase será que eu estou? Será que eu passei de fase? Aquilo às vezes é tipo jogo de tabuleiro, né? Só foi lá e aí pá! Volte 10 casas. Aí, prum, a gente pega o nosso peãozinho e volta, né? Mas a gente precisa saber que está se movendo e que vai chegar ao destino, mais cedo ou mais tarde. Agora, se você estiver muito preocupado em ir de um lugar para o outro o mais rápido possível, você vai encontrar muita dor. Isso é fato. Porque você não vai ah, se relacionar em como as coisas são, né? Você vai atropelar as coisas. Então aqui vem uma coisa que dentro do mundo a gente fala como um clichê, né? Mas aqui tem essa seriedade ainda, né? Então o que importa não é a rapidez com que você consegue chegar lá, mas o movimento. No caminho você não está preso, mas em constante movimento. Assim que liga o fogão, a comida está cozinhando. Hinayana, Trungpa Rinpoche usa essa imagem, né, que é como essas geladeiras que a gente tem que descongelar. Um freezer, né? O que é um bom freezer antigo? É simples, tu tira da tomada, espera, abre a porta, bota uns panos de chão embaixo,
Se tiver um ventilador, assim, a gente mira o ventilador ali para a área do freezer e espera derreter. Ponto. Esse é o Hinayana, não tem frost free. Todo o caminho ele pode parecer folclórico, mas os ensinamentos eles não são folclóricos. Nem, aliás, os ensinamentos se destinam aos estudiosos, aos mágicos, à realeza, aos monges ou às monjas. Os ensinamentos, eles não foram elaborados para nada. Ele não é uma composição inspirada. Não tem esse sentido. O Dharma é um ensinamento direto. Ele contém verdades básicas e comuns. Caso contrário, você não conseguiria comunicá-lo e você também não conseguiria apreciá-lo. Não importa em quantos restaurantes você coma, quão sofisticados eles sejam, quantas estrelas Michelin eles tenham, você ainda come colocando a comida na boca. Não tem outra maneira de comer. Nenhum restaurante oferece comida para ser consumida de outra forma. Ao trabalhar com os 5 caminhos, você começa com o primeiro caminho e a prática de shamatha. À medida que você avança, você começa a evoluir e tem um tipo de relatório de progresso. Os 5 caminhos podem parecer difíceis de se relacionar, mas eles são muito reais e você pode aspirar por eles. Não tem nada de racional nesses 5 caminhos. São razoáveis e possíveis. Se você aspira à alegria, você pode alcançar a alegria, porque a alegria já está em você. Da mesma forma, esforço, concentração, prajna. Essas coisas são termos comuns, nada exótico, nada primitivo. Portanto, a mensagem é muito simples. É possível e você pode fazer. Você pode trabalhar com as 4 nobres verdades. É possível. Às vezes eu também fico nessas coisas assim, né? Mas, olha, não tem como, não dá. Aí eu fico pensando, né? Bom, Buda Shakyamuni, ele apareceu no reino humano. E ele falou para seres humanos, tipo esses, assim. Tipo nós, no caso. Então, tem como, né? Tem que lembrar do Buda. As pessoas não eram melhores naquela época, elas eram seres humanos. Como o sofrimento é fundamental, também existe uma cura fundamental para ele. E essa cura é o Sadharma, o Dharma verdadeiro. O Dharma verdadeiro pode, de fato, curar a dor fundamental. É por isso que ele é conhecido como Sad, ou verdade. É um Dharma genuíno. O sofrimento fundamental, ele se baseia num infortúnio kármico básico, decorrente da ignorância. No entanto, quando você começa a trabalhar com o seu estado mental, você percebe as consequências da sua ignorância. E você vê como pode corrigi-la, como que você pode iluminá-la. Sua ignorância fundamental é a causa de todas as coincidências kármicas que faz com que as coisas não sejam no timing que elas deveriam ser, que elas se desencontram, que deu um azar, que qualquer coisa. Esse é o samsara, essa é a ignorância fundamental. Mas em vez de concordar estupidamente com isso,
você começa a despertar por meio da prática da meditação. E você está ciente de que está tentando romper a dupla fixação. A fixação de um eu e uma fixação dos fenômenos, dos dharmas. E você está começando a destruir tudo, a iluminar tudo. E você está investindo muito esforço e muita energia nisso. É muito direto. Isso é um projeto de vida. Vidas. Isso que ele está falando, isso que ele está nos apresentando, né? A prática, ela é fundamental. É uma cura genuína. Você tem um ego genuíno, um sofrimento genuíno com curas correspondentes. Dizem que o Dharma é medicina. O professor é um médico e você é o paciente. Se você tem uma doença que a medicina pode curar, o professor pode diagnosticá-la e pode tratá-la. E à medida que você avança pelos yanas, do Hinayana ao Vajrayana, essa cura se torna muito mais rigorosa, muito mais precisa. É como se ela fosse se tornando mais direcionada também. Essa é a noção de Sadharma. Sadharma é a cura definitiva porque ela lida não apenas com os sintomas, mas ela lida com a própria doença, né? Aí termina essa parte. Aí vem a última parte do volume 1 do Tesouro Profundo do Oceano do Dharma, que é a Jornada Hinayana. É bonito isso aqui. É a Jornada Hinayana. Mas antes da gente entrar nisso aqui, a gente vai ficar uns instantezinhos em silêncio, até para esse trecho final que a gente olhou é um trecho bonito, denso, né? A gente poder dar um tempo disso tudo também assentar dentro de nós. A gente vai ficar uns poucos instantes.
Antes da gente entrar nessa parte, eu queria também deixar um espaço para a gente conversar um pouco, porque tem coisas muito preciosas aqui no trecho que a gente percorreu, que eu acho que ressoam também, né? Marrom ainda? Oi, Liliane. Obrigado. Já que tá um silêncio, assim. Obrigado. Ontem eu assisti, porque eu não pude estar junto aqui de manhã, eu assisti de noitinha, assim, né? E daí eu fui dormir pensando assim, gente, nem vou ficar pensando sobre o assunto. É muitos aspectos e muitos. E tipo assim, eu não vou fazer um checklist de onde eu tô, porque é muito difícil esse negócio. Aí eu fiquei pensando, puxa, tu nem consegue entender onde você tá. Então eu devo estar muito lá no começo, no final, sabe assim? E aí eu agora, né, eu tava lendo e eu pensando assim, gente, eu achei é uma questão de confiança mesmo e seguir andando, né? É simplesmente esquecer, assim, né? Porque fica um tá, e você tentando, mas tem. Gente, inspira e expira e vai caminhar, pronto, é isso. Eu não sei o que você tem a dizer, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? É, exatamente. Porque daí fica pensando assim, vou fazer isso, então vou deixar de fazer aquilo. Gente, eu vou entrar, buscar essas fagulhas de abertura e seguir tranquila no que vier, não é? Para tentar na confiança. É mais ou menos por aí? Será? Exatamente, exatamente. Porque daí fica até engraçado, assim, né? Você fica lá, iluminação, tal. Não é só isso. O caminho, ele é sempre sobre nós, mas ele obrigatoriamente precisa ter uma qualidade que a gente talvez chamasse de um pouco autoral. É como se ele obrigatoriamente precisasse ter um pouco a nossa cara, porque, enfim, ele vai acontecer na realidade que a gente está já imerso karmicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão autoral assim, talvez quanto a gente pudesse imaginar, ou que a gente aqui gostaria de montar a nossa própria playlist, a gente gostaria de montar a nossa própria orquestra com os nossos próprios instrumentos e a nossa própria injunção disso, daquilo, daquele outro, né? Então, eu acho muito de bom senso a forma como ele apresenta, porque ele dá espaço para as duas coisas. Ele abre muito espaço para essa dimensão de que, como ele começou trazendo, né, a gente está na selva kármica da nossa própria vida e a gente recebe um kit, faça você mesmo, e a gente vai precisar desbravar aquilo para chegar num outro lado. No meio disso, a gente vai precisar pavimentar isso para os outros passarem e assim por diante. Então, ele traz uma dimensão muito, muito pessoal do caminho. Mas agora ele contrapõe isso, ele equilibra, talvez melhor dizendo, de que tem, na verdade, um grande bom senso que a gente se beneficia de estar perto, né? Que não é também sobre reinventar a roda ou qualquer coisa do tipo, né? Então, esse equilíbrio é que é a medida que a gente vai também encontrando dentro disso, né? Que a gente não tem um controle, né? A gente acha que consegue, mas não, é confiar e andar. Isso, é isso. Mas tem um caminho, mas né, ainda bem que a gente conseguiu chegar num caminho, ter um mestre, ter pessoas, estar na sanga.
Mas é isso. Sibeli tá te mandando um beijo aqui. Ah, manda um beijo pra ela! Também É, quero. olha aí, ó. A Eu Cibele também. é a alegria, Ela é conquista da alegria, alegria. exatamente. Obrigado. Oi, Priscila. Bom dia, gente. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom, a Liliane me estimulou um pouco a entrar nessa roda, assim, né? Refletindo sobre exatamente esse ponto, assim, porque fica muito confuso para mim ainda, né? Um pouco, não é um cardápio, né? Você usou bem essa expressão, eu achei bem interessante, assim, que você vai combinando coisas. Tem uma pitada de autoral, mas ao mesmo tempo não tem um controle de qualidade no sentido de considerar que as coisas vão melhorar, né? Então, como é que é isso, assim, né? Porque se não é autoral, mas também não é um cardápio, e aí o controle de qualidade também não é as coisas melhorarem, se aproxima muito do que você está dizendo com a coisa de se aproximar de um bom senso. Isso me faz muito sentido, porque quando a gente ouve, né, para quem tem conexão, assim, é isso, faz sentido, faz muito sentido. Mas se o controle de qualidade também não é melhorar, então quando é que eu experimento e quando é que eu sigo, né? Qual que é a dica que você daria, né, como ancião, Rick, né? Nesse sentido de entender qual que é a medida do que, assim. Acho que é um pouco isso. As coisas elas acontecem, né? E não tem como antecipar. Mas quando a gente se propõe numa certa direção, é como se a gente pegasse o nosso barco, como se a gente tivesse um barco à vela, e a gente não tem muito o que fazer senão pegar aquela vela e mudar um pouco para cá. E aí espera o vento soprar para lá. Mas não dá muito mais para fazer além disso, né? Aí a direção começa a mudar lentamente, porque a gente é muito maior do que um petroleiro transatlântico, né? A gente gostaria de ser um barquinho à vela pequenininho, mas aquilo é grande, então tem um processo que a vida vai dando feedback também, vai dando retornos constantes, né? A coisa não é toda tão teórica e essa é uma dificuldade particularmente de estar apresentando esse processo todo dessa forma, porque a gente está também racionalizando demais, a gente está cognitivamente se aproximando disso, que é muito mais experiencial e vivido de uma dimensão que não é tão mental assim, né? Então, essa parte de tentar ter um pouco de controle, ela vai precisar também relaxar, né? Porque não vai ser possível. Mas ainda assim, é como se a gente tivesse um norte. Isso tá bom já. A gente tem um norte. Esse norte ele vai ficando claro. O restante das coisas vai se acomodando. Elas vão se acomodando, vai aparecendo, né? Quando eu ouço você dizer isso, assim, ressoa muito, né? É como se precisasse realmente dissolver essas expectativas de que a gente vai ter uma garantia mundana, né? Num nível mundano, assim. Então, dá para relaxar nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo gera aquela ansiedade de não é que eu queria respostas rápidas, mas como é que eu vou saber, né? Que eu tô em algum ponto.
Então, eu tive a chance de fazer essa pergunta para o Lama no retiro aqui em São Paulo, assim, né? De como é que eu sei em que ponto eu tô? E você falou bem isso hoje, né? Como é que eu sei que ponto eu tô? E ele disse isso, assim, não importa, né? Onde você tá, assim, você tem que seguir fazendo prática e entendendo, né, esse processo, assim. Então, eu entendo que é um pouco essa necessidade de dissolver essa ansiedade de respostas mundanas, de controle mundano, né? É um pouco isso, assim, né? E se repousar nessa clareza desse bom senso que você disse. Eu gostei muito desse bom senso, de se aproximar do bom senso, porque fora isso também não tem bom senso, né? Então, é um pouco É isso. isso, assim. Só tem karma. É. Aqui temos. Só para entender um pouco mais, se é que dá, sobre a sétima etapa da lembrança perfeita. A que é que se refere assim um pouco mais claro? A lembrança ali, ela tem uma qualidade de atenção plena, porque quando a gente estuda as práticas de atenção plena, na tradição budista, existem muitas diferentes apresentações desse tema, né? E existem muitas diferentes qualidades de prática que são possíveis, né? E uma das expressões que eu não vou me lembrar agora como que é em sânscrito, em tibetano, mas eles associam a dimensão de atenção plena a uma dimensão da gente relembrar, recordar onde é que eu tô. Por quê? Porque é como se a gente se desse conta que a gente está aqui e sem que a gente perceba, a gente é sequestrado. Aí tem uma hora que, opa, aí eles dizem, você se relembra. Tá, voltei. Aí a gente vai. Aí a gente, opa, isso que a gente chama de voltar, eles chamam também muitas vezes da gente relembrar, se recordar. Uma forma de falar. E aqui nesse ponto é como se isso amadurecesse realmente. Por isso que ele vai se colocar essa noção de perfeito, é como se aquilo se completasse naquele momento. Essa habilidade de recordar, relembrar. É como se a gente não esquecesse mais, então é como se a gente não embarcasse mais. Então, lembrança no momento presente. Começa assim, exatamente. Acho que o término é sati. Sati, né? É isso, é isso. Versa é a recollection. É, isso. Recollection. Aham. É isso. É muito visível também essa imagem, né? Muito visível. Traz de volta. Então tá. Já chegou no nosso horário aqui também. Amanhã, então, a gente vai começar esse trecho em especial, né? Que é o capítulo 61. Charavakayana. Yana do ouvir e proclamar. Ouvir e proclamar,
Então, nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Luk Jo Sun Ring Lu Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pel Dru Ju Cho Sun Não Madan Drau Do Sung Ne Shu